aqui. 3, 2, 1 e o famoso claquete, o claquetinho mais famoso do Brasil. Lindões, capítulo C, 3, ou módulo 3, da frente C, o potencial elétrico. E hoje a gente vai falar de física, tá? Hoje nós não vamos falar de mais ou menos, não. Hoje a gente vai falar de física. A gente vai adentrar aí dentro da física junto com vocês, porque esse capítulo ele tem uma importância teórica muito grande para todo o resto que a gente vai trabalhar. De certa forma, o que de fato, vamos falar de Enem, ok? O que o Enem quer é que a gente compreenda o conceito da corrente elétrica e as suas aplicações. É fato. Você pega o edital Enem e vê que tem tudo de eletricidade, mas cair mesmo, carga elétrica, força, campo e potencial elétrico, é um pouco difícil questões específicas sobre isso. Né? Tem uma tempestade, uma blindagem eletrostática, né? Vocês concordam comigo. Mas questões específicas, cálculos específicos dos 3 primeiros capítulos, não tem. Mas a teoria desses 3 primeiros capítulos é importantíssima para o capítulo 4, 5, 6 e por aí vai. Então você vai observar no capítulo 4, na apostila 2, como que a gente depende desse conceito do que é força, do que é campo, do que é potencial, ainda mais do que é diferença de potencial, a DDP, que vai proporcionar o que a gente necessita nos próximos capítulos, ok? Então, começando devagar, Simon, o que é o potencial elétrico? Preste atenção que, assim como o campo elétrico, o potencial elétrico é uma propriedade elétrica das cargas. Pode anotar. Potencial é uma propriedade elétrica das cargas. O que significa isso? Toda carga elétrica possui potencial elétrico. E a nossa história começa lá atrás, lá em Newton, lá na lei da gravitação de Newton. Simon, nós vamos voltar lá atrás. Por quê? Porque toda essa eletrostática, ela é, já falei para vocês e repito, deixa eu tomar um fôlego aqui, já falei para vocês e repito, ela é análoga às leis de Newton. Então veja bem o que aconteceu. Isaac Newton já sabe nesse momento que o planeta Terra, olha que demais, isso aqui é fantástico, tá? Qualquer dúvida, por favor, levante a mão, abra o áudio, me grite, enfim, não dê bobeira, tá bonito? Não dê bobeira. Em torno do planeta Terra existe uma região, uma propriedade, né? Mais uma propriedade chamada de campo. O campo gravitacional, a gente já sabe, e ele é bem representado através dos vetores, né? O vetor campo gravitacional, que vai ser encontrado dentro de quem? Das linhas de campo. Então, em torno do planeta Terra, existem as linhas de campo. Você que copia, já vai fazendo o desenho, ok? Não se atrase aí. Linhas de campo. Simon, ficou ruim de enxergar. Eu sei. Não gostei também dessa questão do azul. Vamos tentar outro. Menos fraco. Linhas de, não sei porque o azul está assim, campo. Tá aí. Linhas de campo, muito legal. Simon, o que são as linhas de campo? É uma região em torno do planeta Terra que permite a presença de uma força. Simon, como assim? Te digo, se você colocar um ser humaninho aqui, vamos colocar esse cara aqui, e, por favor, só a nível de curiosidade, tá bom? Existe o planeta Terra de massa mzão, e existe o ser humaninho de massa mzinho. Ele não precisa estar flutuando igual eu estou colocando aqui não, tá? Você pode imaginar eu e você na superfície da Terra. Tudo bem para você? Como se nós estivéssemos aqui. Lembra que o campo gravitacional, representado pelas linhas de campo, ele surge aonde? Quem lembra? Já falei disso aqui.
Qual é a origem do campo gravitacional? Aonde? No núcleo do planeta. Perfeito. Então, está lá no centro, né? Lá no núcleo. Então, se você está aqui na superfície, já existe uma distância entre o núcleo, o centro, né? E você. Perfeito? Estou colocando aqui a nível didático um pouco mais longe para não ficar embolado o meu desenho, já que eu fiz o planeta Terra tão pequenininho. Tudo bem? Suave, de boa, tranquilo. Então, nós estamos aqui do lado próximo do planeta Terra. Só que você aprendeu uma coisa ao longo do seu primeiro ano inteiro. Simon, o que eu aprendi? O crucial. Se um corpo, e aqui está o corpo, porque eu digo que ele é um corpo, porque tem massa. Show, todo corpo tem massa em física, perfeito? Então, se um corpo de massa mzinho encontra-se dentro do campo gravitacional da Terra, nós vamos representar esse bonito pela letra G, ele sofre as ações desse campo. E eu pergunto novamente, porque já respondi a vocês, quais são as duas ações que esse cara sofre devido ao campo gravitacional? Quais são? A primeira ação, o fato dele estar aqui faz a Terra exercer o que em você? O que a Terra exerce em você o tempo todo, 24 horas por dia? Gravidade, né? Qual é o nome? É gravidade, não é? Qual é o nome? O que a Terra faz em você? A Ana mandou ali no chat. Essa gravidade, na verdade, o que a Terra faz em você? Uma Força gravitacional. Perfeito. Uma força. Por favor, o conceito de gravidade fica muito amplo para a gente, né? Porque a gente pode falar assim: o que a Terra tem em volta dela? Gravidade. O que a Terra faz em cada um de nós? Gravidade. Então fica muito assim, gravidade. E existe uma diferença de conceito que é o campo gravitacional, que a gente comumente chama de gravidade, e a força gravitacional, que a gente comumente chama de gravidade. Então, nesse lugar aqui, existirá apontada lá para o centro do planeta uma força gravitacional. É isso que atrai a gente para o centro do planeta Terra. É a força. Ah, mas a força só existe por causa do campo. Uhum. Mas quem atrai é a força. Então, primeira ação que ele sofre, força. Vamos puxar aqui? Olha lá, as duas ações, força. Essa é a primeira ação. Agora tem uma segunda ação. E eu vou contar uma historinha rápida para você e talvez você já me responda de forma muito rápida. A Terra tem um campo gravitacional e é graças a esse campo que surge no planeta uma propriedade. Propriedade essa que permite que os corpos façam alguma coisa. E a história que eu te conto é a seguinte: suponha que a palma da minha mão seja a superfície da Terra, perfeito? Ou até mesmo o núcleo da Terra, não importa. Eu vou pegar esse corpo que a gente vai chamar de pincel atômico e vou levantar ele aqui a uma altura dessa superfície. Perfeito? Se eu soltar, ele cai, sim ou não? Sim. Cai, acho que cai. E se eu dissesse que não cai? Eu estou brincando. Estou brincando, tá? Não é, Nossa, eu já tava assim, não meu é, Deus, eu sou não é muito burra. pegadinha. Neguinho já virou o notebook aí e falou: ah, tomar no cu, não quero saber de mais nada, não. Recapitulando, se eu levantar esse pincel, ele cai? Cai. Quem é que garante ele cair? Lembra para mim? Por que ele cai? Vai dar força Gravidade. gravitacional. Mas, enquanto ele cai, ele sai do estado de repouso e entra em movimento. Quem se movimenta tem que ter energia para se movimentar? Sim. Sim. Qual é a energia que um corpo tem enquanto se movimenta?
Cinética. Cinética. Porém, Pedro, eu vou pegar você mesmo para Cristo, que agora você respondeu, vai Ah, contigo. não. Aí É não. você mesmo. Pedro, energia cinética brota do nada? Não. Se cria? Não, Se também não. destrói? Também não. Ela se transforma Forma. ou transporta. Então eu te pergunto, Pedro, se eu segurei esse pincel aqui e ao soltar ele cai manifestando energia cinética, essa energia cinética veio da onde? Da potência gravitacional? Armazenada por ele simplesmente pelo fato dele estar a uma altura do núcleo da Terra. Simon, o que significa isso? Significa que em torno do planeta Terra, e aí eu vou fazer umas marcações para você, existe uma região, outra, Simon, outra. Existe uma segunda região, qual é a primeira? Campo gravitacional, as linhas de campo. Desenhei de azul. Existe uma segunda região, chamadas de superfícies. Essa matéria é linda. Equipotenciais. Que carregam com elas uma propriedade física chamada de potencial, que a física comumente chama de V, ok? Nossa, Simon, essa é a letra para potencial, para gravidade é G, para potencial é V. Recapitulando, em torno do campo gravitacional existem linhas, né? A gente não chama de linhas porque a física coloca como tracejada, então superfícies equipotenciais, o que significa isso? De potencial igual, já vou explicar para você, porém, em cada região longe do núcleo da Terra, o fato de um corpo M estar dentro do campo gravitacional faz com que ele aceite ou assuma duas consequências desse campo. Consequência número 1, devido à gravidade ao campo, recebe a ação de uma força. Devido ao potencial, que eu vou explicar para você agora, ele sofre o que nós chamamos de energia armazenada. Ô Simon, pera lá então. Força, a física chama de F. Energia, a física chama de U. Ô Simon, U galera, U é a determinação para o nível superior e também para as provas do Enem, para a energia potencial, ok? É comum nos livros do ensino superior que a energia cinética seja chamada de K e a energia potencial, qualquer que seja ela, seja chamada de U. Então, K mais U é a energia total de um sistema. É claro que muitos livros também chamam energia de E, como nós chamamos no primeiro ano. Energia cinética é C, energia potencial é P, mas agora a gente vai mudar um pouquinho esse vocabulário para o terceiro ano, para a nossa pré-faculdade, ok? Então, recapitulando, o fato de você estar aqui dentro do campo gravitacional e todo corpo que tem campo também tem potencial, eu já vou explicar para você. Você, em alguma região do espaço, recebe ação de uma força e armazena energia. E eu nem preciso explicar muita coisa para você, porque você já sabe. A energia armazenada por esse ser humaninho aqui, eu, você, a gente calcula como? Como é que era o nome da energia armazenada dentro de um campo gravitacional? Energia potencial gravitacional. Como é que a gente calculava? Quem lembra? Era o famoso mijei hoje. Como é que se calcula energia potencial gravitacional? É MGH, né? Muito bom. Mijei hoje. Aí, MGH. Então, estou dizendo para você que, além de estar aqui
e receber a ação de uma força que todos nós já conhecemos, constante, massa da Terra, massa do corpinho, dividido pela distância ao quadrado. O nosso capítulo 3 traz para a gente, saindo do conceito de força e campo, porque quem é que permite a força? O campo. Agora, o conceito da energia armazenada, que é o que o nosso capítulo 3 traz. Só que estou dizendo para você, quem é que permite que você armazene energia? A propriedade do campo gravitacional chamada de potencial. Eu quero que você apague isso aqui para eu definir, anotar tudo e mostrar uma equação que eu acho que você não viu no primeiro ano do ensino médio. Muito provavelmente, talvez a apostila não tenha trago para vocês. Eu não tenho toda a ciência porque a gente não trabalhou com essa matéria assim de forma direta, né? O conceito de energia, vocês veem lá na outra física. Dá para apagar isso aqui? Eu tirei uma foto, eu vou mandar no grupo. Isso é bom. Isso é muito bom. Simon, define tudo isso para mim então, porque eu fiquei deveras confuso. Natural, ok? Não tem problema. Não tem problema. Em torno de toda a superfície de massa M, nós temos duas regiões. Quais são as regiões, Simon? O campo gravitacional. Tá aí? Que nós vamos chamar de G, perfeito? E as superfícies equipotenciais. Vocês conseguem enxergar que enquanto a propagação das linhas de campo ela é radial, ela acompanha o raio, né? A superfície equipotencial, ela faz uma circunferência? Vocês conseguiram enxergar isso aí? E a única forma disso acontecer é que a nossa superfície em vermelho faça ângulos de 90 graus com o campo. Você consegue enxergar isso aí? A única forma da gente ter superfície equipotencial fazendo essa volta é ela fazer 90 graus com o campo gravitacional. Então vamos lá, Simon, por que elas são chamadas de superfícies equipotenciais? Porque em volta delas eu tenho um mesmo potencial. Ah, então pera lá, Simon. Aqui, ó. Marquei um pontinho que eu vou chamar de 1. Aqui eu marquei um pontinho que eu vou chamar de 2. E nessa linha eu marquei um pontinho que eu vou chamar de 3. Cada uma dessas linhas tem um potencial? Sim, sim, senhor. Existe o potencial na linha 1, que a gente vai chamar de V1. Existe o potencial na linha 2, que a gente vai chamar de V2. E existe um potencial na linha 3, que a gente vai chamar de V3. Porém, em volta dessa linha 1, de toda essa superfície 1, o potencial é um só. Em volta dessa linha 2, o potencial é um só. E em volta da linha 3, o potencial é um só. Sabe por que eu posso dizer isso? Porque próximo à superfície da Terra, a gravidade é considerada uma constante. Vocês sabem, né? Aqui próximo da superfície da Terra, a nível do mar, né, a gente considera a gravidade como uma constante. Se você lembrar do primeiro ano, energia é calculada assim. Alguém se lembra de ter visto essa equação? Alguém se lembra? Obrigado por colocar presente aí, moçada. Tinha esquecido de pedir. Alguém se lembra dessa equação? Provavelmente não, né? M é a massa. U é a energia potencial a partir de agora, tá? Energia potencial. E agora você entende o porquê que o nome dela é potencial? Porque ela é acompanhada de um potencial. Esse VG é chamado de potencial gravitacional, porque é criado pelo campo, né?
gravitacional. Que raiva quando isso acontece. Está lá. VG é o potencial gravitacional. E aí você olhando para essa equação e você lembrando que a energia potencial é mgh, se o m está aqui, o que sobrou para esse VG? O GH. Então, essa é a equação, meu querido, do potencial gravitacional. O que permite, então, você entender que, num lugar onde a gravidade é constante, quanto maior a altura, para essa altura 1, eu vou ter um potencial. E, por isso, armazenar uma energia. Se eu aumentar a altura, eu vou ter um potencial maior. E, por isso, aumentar a energia. E se eu levantar ainda mais, maior o potencial, maior a energia. Então, quero dizer para você que em volta do campo, cada linha dessa daqui, cada superfície dessa, que são infinitas, né? E também são imaginárias, né? Cada linha dessa tem um potencial. E quanto maior a altura, maior é esse potencial próximo da superfície da Terra. Por isso, eu posso dizer aqui para você que vai funcionar dessa forma. Em 1, eu tenho um potencialzinho. Em 2, eu tenho outro potencialzinho. Em 3, eu tenho um outro potencialzinho. O nosso potencial vai ficando maior, ok? Então, entenda como que funciona essa ideia do potencial elétrico. Simon, o que é a grandeza do potencial? Porque a gente vai chegar no potencial elétrico daqui a pouco. O que é essa grandeza chamada de V? Ela permite ao corpo, que é o nosso carinha de massa M, ok? Armazenar energia potencial. É só isso, Simon? É, só isso. Graças a essa região chamada de potencial, que um corpinho de massa M, olha lá, um corpinho de massa M dentro de um potencial armazena energia. Pronto. De novo, um corpinho de massa M dentro de um potencial armazena energia. Alguma dúvida nessa primeira parte? Tô desconfiado, Simon. Por enquanto tá muito simples. É. Se a gente isolar a equação ali em cima, principal, né, que a gente aprende lá no primeiro ano, se a gente isolar o potencial, a gente pode chegar nessa expressão, ó. Potencial é a energia dada para cada massa de um determinado corpo. E não deixa de ser, né? Vou explicar para você agora. Olha lá, energia dada em joule e massa é dada em quilograma. Então, o potencial gravitacional é dado em joule por quilo. Fazer um exemplo para você aqui bem suave, né? Imagina que você esteja numa região do espaço em que tem potencial, tá? Tá aqui, ó. Você está numa região do espaço em que o potencial gravitacional aqui é 100 joules por quilograma. Tá bom? Essa é a região do espaço, 100 joules por quilograma. Quem é que está criando esse potencial? O campo. Existe um campo gravitacional aqui também, ok? Porque é o campo gravitacional que cria o potencial gravitacional. Ponto. É isso. Então, você e eu também, nós vamos entrar dentro dessa região. No momento em que você entrar dentro dessa região, o que o potencial faz com a gente? Permite ao corpo, a nós, armazenar energia. Então, no momento em que você pisar dentro dessa região verde aqui, você vai receber, armazenar energia gravitacional. O que você vai fazer com ela? Problema de cada um, mas você vai armazenar. E você vai armazenar quanto? Olha, se eu, Simon, tenho 93 quilos e estou entrando numa região em que
cada quilograma de massa recebe 100 joules de energia, porque é isso que o potencial está mandando aqui, eu, 93 vezes 100, vou receber 9.300 joules de energia. Ponto. Isso é o conceito simples e físico de um potencial. O que o potencial dá para um corpo? Energia. Por isso o potencial é a energia dada para cada quilograma de um determinado corpo. Só que esse é o potencial gravitacional. Ficou claro para vocês? Ficou tranquilo entender que na hora que você pisar aqui, dependendo da sua massa, você já vai entrar aqui armazenando uma quantidade de energia? Porque é isso que o potencial faz? Ficou tranquilo? Ficou suave? Tranquilo? E aqui, fala Ana, qual parte, Ana? Desse potencial pintado aqui? O potencial, eu disse, ele é a energia dada para cada quilograma de massa de um corpo. Então, se essa região representa o potencial de dar energia, olha o nome, potencial, né? Como se essa região tivesse poder, né? Potencial para fazer alguma coisa. Então, o que essa região aqui, terceiro ano, tem? Qual é o poder dela? Ela tem o potencial de doar 100 joules para cada quilograma de gente que entrar ali, de corpo que pisar ali. Então, dei o meu exemplo. Se eu, Ana Clara, se eu, terceiro ano, pisar aqui dentro desse lugar, isso é um lugar no espaço, tá, Ana? E que fique claro, eu quero voltar para cá, mas mostrar aqui para vocês que poderia ser qualquer região dessa. Lembra que a partir do núcleo da Terra a gente tem infinitas regiões, infinitas superfícies. Então imagina, por exemplo, que esse 100 joules por coulomb seja esse ponto 3 aqui, ó. Todo mundo que ficar em volta dessa circunferência que eu marquei de 3 tem o mesmo potencial, por isso que a região é chamada de superfície equipotencial. E o que significa pisar aqui nessa região 3? Significa armazenar energia. Quanto de energia? 100 joules para cada quilograma de gente que pisar ali. No meu caso, 93 quilos, se 1 quilo recebe 100 joules, 93 quilos recebe 100 vezes mais. 9.300 joules de energia que eu receberia estando aqui. Ou, no exemplo que eu acabei de citar, estando em qualquer lugar dessa região 3. É exatamente o que acontece, Ana, com o caso desse pincel que eu falei para você. Por que lá no primeiro ano a gente pergunta assim, qual é a energia armazenada por esse pincel verde? Aí o aluno pergunta assim, em relação a quê? Porque em relação à palma da minha mão, ele armazena uma quantidade, assumindo que a palma da minha mão é o potencial zero, é o chão. Mas se eu tirar a palma da minha mão aqui, tem o chão da minha casa, que fica no térreo. Mas se eu arrancar o chão e ir cavucando, ainda tem altura até o núcleo da Terra. Então, esse pincel aqui, em relação ao núcleo da Terra, está armazenando uma energia. Em relação ao chão da minha casa, está armazenando outra. Em relação à palma da minha mão, está armazenando outra. Porque tudo isso depende de quê? Da altura, que é para nós a distância do núcleo da Terra até o lugar que a gente está. Então, recapitulando, o potencial permite a um corpo armazenar energia. Por definição, ele é a energia dada para cada quilograma de massa, pedaço de massa, pedaço de gente, para que assim o corpo possa armazenar energia. Isso é o que um potencial faz. Dúvidas?
É hora de dúvida. Temos alguma? Ficou claro que isso aqui é uma circunferência em torno da Terra, e se é uma circunferência, tem a mesma distância, cada ponto dessa circunferência, a mesma distância até o núcleo? Então, se a gravidade é uma constante, e se a distância é uma constante, o potencial ele é todo igual em cada um desses pontos? Ficou claro isso? Por exemplo, na circunferência 1, se o potencial é 50, em todos os pontos dessa circunferência, o potencial é 50 joules por quilograma? Se em 2 é 75, então em toda a circunferência 2 vale 75, e em 3 é 100, o exemplo que eu dei, em todos esses pontos eu tenho 100 joules por quilograma. Ficou fácil isso de entender? Ficou fácil de entender que o potencial gravitacional é quem gera, é demais, né? Mas permite um corpo armazenar energia, e que esse potencial vem do campo gravitacional, e que o campo gravitacional vem da massa do corpo do planeta. Então, sem massa não tem campo, sem campo não tem potencial. Ficou claro essa ciência aí, essa questão? Ficou tranquilo? Ficou suave? Alguma dúvida, moçada? Podemos passar adiante? Tranquilo? Eu já mandei a foto no grupo.